Tudo bem? Que saudade de vocês. Vamos terminar o nosso PET 5? É a última semana, né? Vamos ver o que nós temos aí hoje para a gente trabalhar, porque na verdade nós estamos trabalhando aí os símbolos religiosos, respeitando as diferenças, né? E a gente viu que conhecer os símbolos religiosos não significa que os respeitemos, mas apenas que nós reconhecemos, que nós sabemos. Muito mais que reconhecer, eu preciso respeitar. E respeitar requer reconhecer as diferenças, né? Entender e aceitar as diferenças. Aí é que está o difícil, aceitar as diferenças. Por quê? Será que a maioria das pessoas respeita o diferente? Nós respeitamos? Você respeita? Né? Será que nós não olhamos às vezes assim, meio que de travessado para a pessoa ou para as religiões, né? Então, os símbolos religiosos, eles podem ser reconhecidos em atos ou gestos, nos objetos ou até mesmo nas pessoas. Né? Em diferentes religiões, tradições religiosas, os adeptos encontram uma maneira de expressar a sua crença, de trazer à memória tantos fatos como as pessoas, e muitas vezes, quando não há respeito a diferentes formas de expressão, nós podemos reconhecer que há intolerância religiosa. E como há? Né? Então, muitas campanhas de combate à intolerância religiosa são feitas, são promovidas por pessoas, por organizações que querem conscientizar as pessoas dos preconceitos religiosos. Por exemplo, às vezes você fala, hoje eu vou ao culto, hoje eu vou à missa, de repente tem alguém perto de você que não participa, fala, mas para que você vai fazer lá? E começa a rir de você, o que é isso? Né? E aí a gente pensa assim que é preciso hoje ter menos intolerância, mais respeito, né? Por quê? Porque é um crime da cadeia. É muito grave, tá vendo? Então aí tem até essa gravura, tá vendo que tem todos os símbolos religiosos aí, né? Todos, mas uma grande parte deles, explicando por esse sentido, né? E aí então era para você escrever se você reconhece alguns desses símbolos, para você observar as imagens e identificar qual tradição religiosa ela pertence. Então, a primeira imagem é aquilo que a gente chama de menorá, né? Ou menorá, que representa a luz da Torá. É um dos principais símbolos do judaísmo. Está presente nos templos, nas sinagogas, e está sempre iluminado. Por quê? Isso acontece não para iluminar esses locais consagrados aos cultos religiosos, não, mas porque simboliza a luz que nunca se apaga, ou seja, Deus, a existência de Deus. Então a menorá ela é feita de ouro, porque o ouro é o metal que não enferruja e o que reforça a ideia da imutabilidade divina, né? Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim, né? Deus é Deus. Então esse candelabro, ele tem 7 braços, cada ponta representa uma das raízes, cada ponto representa as raízes da árvore da vida, sendo que o braço do centro é o mais importante deles. O fato de ser composto por 7 faz com que o menorá carregue a simbologia desse número, que é significativo para o judaísmo, porque o sábado dos judeus é um dia guardado, não representa o 7º dia, aquele no qual o ciclo da criação se encerra na perfeição. Então a menorá, né? E ele é usado, ele é o símbolo do judaísmo, tá? Aqui, essa cruz, aqui é o esse símbolo é o Yin e Yang, é o diagrama do Tai Chi ou Teixie, é o símbolo cósmico do taoísmo. Ele representa o universo, mediado pela união das forças e energias opostas. Então, ele vai pôr assim que o feminino e o masculino, o positivo e o negativo, o céu, a terra. Então, é representado por um círculo, que é dividido em uma linha sinuosa, preenchido nas cores preto, yin e branco e yang. Então, cada lado possui o germe do outro, fomentando uma relação de equilíbrio das forças complementares e inseparáveis entre tudo que existe. Esse aqui a gente chama de Om, ou conhecido também como Omkar ou Aum. Esse símbolo representa um sânscrito, a principal mantra da religião hindu, do hinduísmo. É uma espécie de oração e meditação relacionando com o conhecimento, a proteção, o corpo sonoro absoluto. Está associado com as invocações dos 3 mais importantes divindades, que é dos deuses, né, do hinduísmo, que é o Brahma, criador, Vishnu, o reformador, e Shiva, o destruidor. Esse outro símbolo, tá vendo? A lua crescente com a estrela é o símbolo do islamismo,
Então a lua crescente foi uma figura do Império Otomano e mais tarde adotada pelo islamismo. Representa a renovação da vida e da natureza, visto que os islâmicos seguiam um calendário lunar. Para alguns, a interpretação do símbolo remete ao casamento, à união da lua com a estrela d'alva. Para outros, as pontas da estrela indicam os 5 pilares da religião islã: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Então, importa aqui referir que o culto à lua tem origem na cultura árabe, tá? Depois aqui, a Bíblia, né? A Bíblia é uma coleção de livros, né? São 73 livros ou 66 livros sagrados, contendo as histórias, as doutrinas, os códigos, as tradições que guiam os cristãos com base na tradição judaica do Antigo Testamento e na divulgação do Evangelho, que é o Novo Testamento. Então, a Bíblia Sagrada, em latim, é o livro mais vendido de todos os tempos, até hoje, né? O número 6 é o Tori. O que é isso? É o símbolo mais representativo do shintoísmo. O Tori é um santuário, considerado um santuário, o portão dessa religião. Ele representa a passagem do mundo físico para o mundo espiritual, do profano para o sagrado, usado para a adoração de espíritos da natureza, tá? Depois aqui, a outra questão que veio, então, que você tinha que completar esse quadro. Lógico que você não vai pôr tudo isso que eu escrevi, né? Eu fiz aqui um resumo de tudo, mas você que pediu? Observe as imagens e identifique a qual tradição religiosa ele pertence. Então, o primeiro menor ao judaísmo, o yang ao taoísmo, né? O on ao hinduísmo, a lua com a estrela ao islamismo, a Bíblia ao cristianismo e o Tori, ele pertence ao shintoísmo, tá? Bom, e que tradições religiosas diferentes você poderia representar através de desenhos nos dois quadros abaixo? Então, aqui é pessoal, eu coloquei esses dois, a estrela de Davi, o hexagrama, que é o símbolo do judaísmo, né? Ou também a roda, né, do Dharma, que é o símbolo do budismo. Por quê? Aqui está invertido, olha o que eu fiz, não prestei atenção. Ó, o símbolo do judaísmo eu escrevi de cá, né? A estrela de Davi é representada por uma estrela de 6 pontos, que é essa de cá, com 2 triângulos sobrepostos. Ela está relacionada com a união de elementos, a saber, o feminino e o masculino, o céu e a terra, dentre outros. Utilizado em outras religiões como o hinduísmo, cada ângulo da estrela representa um deus da divindade hindu: Brahma, Vishnu e Shiva. Então, os quais simbolizam respectivamente o criador, preservador e destruidor, tá? Agora, a roda de Dharma, ou símbolo do budismo, que é este cá. Então, a roda é o Dharmakakra, é o símbolo do budismo, representado por um círculo com 8 raios, que significam os ensinamentos de Buda. Esses ensinamentos, chamados de nobre caminho, octógono, são o entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, tá? Então esse aqui é o símbolo do budismo, certo? Você pode pesquisar outros e fazer aquilo que você achar interessante, mas você tem que dar uma explicaçãozinha aí, certo? Bom, vamos fazer uma pesquisa, né? Claro que sim. Podemos consultar pessoas, livros, sites, busca, ou seja, uma fonte de informação e apresentar uma síntese das ideias, formulando uma explicação para cada uma delas, acima. Nós, na verdade, nós já fizemos. Porque, olha isso aqui, analisa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, eu já expliquei aqui. Você pode pegar o que eu acabei de explicar aqui, montar um resuminho e preencher essa nova tabela, tá bom? Espero ter ajudado vocês, bons trabalhos e vamos fazer bem rápido porque semana que vem nós já começamos o nosso PET 6. Beijos, fiquem com Deus.